Fala galera! Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que podem ajudar a gente a resolver alguns problemas que envolvem colisões de dois corpos. Por colisão a gente vai entender como sendo um choque mecânico. Bom, para esse choque acontecer, a gente precisa que os corpos se aproximem. E esse processo de aproximação ele pode acontecer de diferentes maneiras. Por exemplo, você pode ter uma situação em que os dois corpos têm velocidades para o mesmo sentido. Imagina então que você tem um corpo A se movimentando para a direita, e como eu estou falando, dois caras com velocidade no mesmo sentido, um corpo B também com velocidade para a direita. É como se você tivesse o corpo A querendo encontrar o corpo B e o corpo B tentando dar uma fugidinha, tá? Só que como eu quero que exista colisão, eu vou precisar que eles se aproximem. Para eles se aproximarem, eu preciso que o cara que está atrás tenha uma velocidade maior do que o cara que está na frente. Que aí, à medida que o tempo passa, eles vão se aproximando até que de fato exista colisão. Uma outra possibilidade é você ter um cara parado e o outro com velocidade. Por exemplo, imagina que você tem aqui um corpo A com velocidade para a direita e um corpo B que está ali de boa esperando, né, aconteça o que acontecer. Eu estou aqui parado, se quiser vir, vem. E por fim, a terceira possibilidade é você ter dois corpos com velocidades de sentidos opostos. Então vamos imaginar uma situação para representar que você tenha um corpo A com velocidade para a direita e um corpo B com velocidade para a esquerda. Bom, tendo aí as configurações de aproximação, a gente pode pensar agora no além. Depois que eles se aproximam, esses caras então vão colidir. Então é um choque mecânico, né? Eles vão se aproximar e vão colidir. Durante esse contato, você vai ter uma situação em que o corpo A faz uma força no corpo B, assim como o corpo B faz uma força no corpo A. Então você tem um contato mútuo ali entre eles, né? Um par ação e reação de forças ali entre os dois caras. Essa situação ela não é igual, mas ela é similar a algumas outras que são relativamente comuns, né? Por exemplo, o disparo de uma bala de canhão. Quando um canhão dispara uma bala, o canhão empurra a bala para frente. Nesse processo em que o canhão empurra a bala para frente, isso é uma ação. Como reação, a bala empurra o canhão para trás. Por isso, geralmente, o canhão tem ali uma velocidade de recuo. É um exemplo comum e que a gente sabe que nesse tipo de exemplo a gente pode usar a conservação da quantidade de movimento. Um outro exemplo que a gente usa o princípio da conservação da quantidade de movimento é o exemplo em que dois patinadores se empurram. Você tem ali uma situação em que o patinador A faz uma força no patinador B, assim como o B faz uma força no A. Nesse processo em que os dois se empurram, a gente também percebe que o princípio da conservação da quantidade de movimento é respeitado. Aqui a gente tem um caso similar, um caso em que o A faz força no B, B faz força no A. Então, num processo de colisão em que você conhece a situação inicial, que seja os dois caras no mesmo sentido, que seja um parado e outro em movimento, que sejam com velocidades em sentidos opostos, quer descobrir o que acontece depois da colisão, uma primeira tentativa para achar o que acontece depois da colisão é dizer que a quantidade de movimento do sistema se conserva, ou seja, dizer que a quantidade de movimento do sistema antes da colisão é igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Lembrando, tá, gente, que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, e por ser uma grandeza vetorial, a gente sempre vai estar muito preocupado com o sentido dela. Uma maneira de representar matematicamente essa nossa preocupação com o sentido é adotando um referencial para ser positivo, consequentemente outro para ser negativo, né? Um sentido para ser positivo, consequentemente o outro para ser negativo. Por exemplo, eu posso aqui adotar nesse sistema um referencial positivo para a direita. Então toda vez que eu for usar a conservação da quantidade de movimento, eu vou adotar um referencial. Gente, o referencial pode ser ou para a direita ou para a esquerda. Eu aqui preferi usar, sei lá por quê, positivo para a direita. O que isso significa? As velocidades que estiverem para a direita vão ser positivas. As velocidades que estiverem para a esquerda vão ser negativas. Ou seja, se eu precisar usar na equação, por exemplo, a velocidade do corpo A, essa velocidade aqui representada vai ser uma velocidade positiva. Já se eu precisar usar a velocidade do corpo B, como essa velocidade está contrária ao sentido do meu referencial, o referencial que eu adotei, porque eu quis, né? Então essa velocidade é negativa. Bom, o ponto é que, normalmente, na maioria das vezes, a gente sabe o que está acontecendo antes da colisão e quer descobrir o que vai acontecer depois da colisão. E aí a gente vai precisar utilizar essa quantidade de movimento de cada corpo. Quantidade de movimento que tem a ver com massa e tem a ver com velocidade. Só que você não sabe se a velocidade desses caras aqui, depois da colisão, são velocidades que estão para a direita ou para a esquerda. Na verdade, tem muitas possibilidades. Você pode ter uma situação em que esses dois caras estão juntos e saem para a direita, você pode ter uma situação em que eles ainda juntos saem para a esquerda, você pode ter uma situação em que sai cada um para cada lado, que sai um para cada lado, separados, você pode ter uma situação em que os dois saem separados
para a direita, uma situação que os dois saem separados para a esquerda, uma situação... acho que já deu de situação, né? Enfim, são muitas situações, tá? O ponto é, como a gente adotou um referencial positivo para a direita, é razoável a gente chutar, mesmo que a gente não saiba, que os dois saem para a direita. Por quê? Porque para a direita é para onde eu tenho valores positivos. Então vamos supor aqui que o corpo A e B, né, o corpo A aqui, tem uma certa velocidade depois da colisão e essa velocidade é para a direita. Se meu chute estiver certo, quando eu fizer a conta utilizando a conservação da quantidade de movimento, enfim, utilizando qualquer equação, se eu tiver certo, o resultado é positivo. Se o resultado for negativo, é porque aquela minha suposição está errada. E vou pensar da mesma forma para o corpo B. Vou supor que o corpo B sai com uma certa velocidade para a direita. Se minha suposição estiver certa, beleza, está de acordo com o meu referencial, o resultado sai positivo. Se minha suposição estiver errada, naturalmente, quando eu estiver desenvolvendo as equações, o meu resultado vai ser negativo, tá? Então, se antes da colisão a gente espera que esses caras se aproximem, depois da colisão a gente espera então que exista um processo de afastamento. Às vezes eles não vão se afastar, tá? Porque eles saem juntos. Isso. É como se você pensasse assim, né? Joga um chiclete no seu cabelo. Quando o chiclete chega no meu cabelo, é altamente provável que esse chiclete grude no meu cabelo. Então teve uma aproximação, um processo em que o chiclete se aproximou do meu cabelo e depois da colisão eles ficaram juntos, eles não se afastaram mais, beleza? É uma possibilidade. Bom, percebe também que a gente tem duas incógnitas aqui. Normalmente, quando a gente tem duas incógnitas, a gente precisa de duas equações para resolver. Às vezes a gente consegue se virar só com uma equação, mas às vezes a gente precisa de duas equações para montar um sistema e resolver. A primeira equação vem através da conservação da quantidade de movimento. Se você não conseguir resolver o problema usando somente a conservação da quantidade de movimento, o próximo passo é usar uma coisa que a gente chama de coeficiente de restituição. Minha letra é meio horrível, mas isso aqui é uma letra E, tá? O coeficiente de restituição, ele serve para comparar a velocidade relativa antes da colisão com a velocidade relativa depois da colisão. Essa comparação, geralmente, né, quando a gente quer comparar dois valores em matemática, em física, enfim, é comum a gente fazer essa comparação por uma relação, por divisão. A gente divide uma coisa pela outra. Mas primeiro eu quero fazer aqui, como a gente vai comparar a velocidade relativa depois da colisão com a velocidade relativa antes da colisão, velocidade relativa de afastamento com a velocidade relativa de aproximação, acho que vale a pena a gente pincelar algumas coisas sobre velocidade relativa. Para isso eu vou usar aqui um rascunho, tá? Vai ficar meio garranchado, mas não tem problema não, tá, gente? Todo professor de física gosta de um rascunho, né? Gosta de dar uma rabiscada. Então vou pensar aqui numa primeira situação, tá? Imagina que você tem dois corpos, e a minha ideia é pensar sobre velocidade relativa. Então vou pensar que inicialmente esses caras estão juntos, tá? Aí de repente um cara anda para a direita e o outro cara anda para a direita também. Vamos supor, por exemplo, que esse cara aqui anda 5 metros. E o outro cara, ele anda 3 metros. Percebe que eles estavam juntos, agora eles não estão mais juntos. Houve um afastamento ali entre esses caras. Eles tinham uma posição inicial, né? E andaram para uma posição final. Agora, no final, esses caras aqui, ó, tem uma distância de 2 metros separando eles, beleza? Então, houve um afastamento de 2 metros. Imagina que isso tudo aconteceu em 1 segundo. Tá? Isso pode ter acontecido em qualquer tempo, mas imagina que aqui aconteceu em 1 segundo. Isso significa que esse cara aqui teve uma velocidade de 5 metros por segundo. Esse cara aqui teve uma velocidade de 3 metros por segundo. E houve um afastamento de quantos metros? De 2 metros num tempo de 1 segundo. Então esse afastamento aqui teve uma média de 2 metros por segundo. Bom, por que eu estou falando isso dessa forma, né? Porque quando a gente pensa em velocidade relativa, acho que a gente pode pensar aqui, concluir aqui, que essa velocidade relativa entre esses dois caras, a velocidade de A em relação a B, seria a velocidade de A menos a velocidade de B. Pensando que um cara se movimentou com 5 metros por segundo, o outro com 3 metros por segundo, a velocidade relativa aqui vai ser igual a 5 menos 3, que dá os 2 metros por segundo. Então eles se afastaram 2 metros em 1 segundo, tá? Com uma velocidade de 2 metros por segundo. Bom, vamos pensar agora num segundo exemplo aqui, que talvez seja um pouco mais interessante do que o primeiro exemplo, tá? Imagina que você tem um cara que se deslocou. Vamos botar que ele também se deslocou 5 metros, para a gente manter ali uma certa, um certo grau de comparatividade aqui entre as duas coisas, né? E um outro cara se movimentou aqui com uma
né? Andou para o outro lado agora, andou uma distância, sei lá, de 3 metros, tá? Usando aí os mesmos valores, tá? Vamos supor que eles estavam juntos e se afastaram. Vamos supor que esse movimento que eu representei tenha acontecido em 1 segundo. Bom, se isso tiver acontecido em 1 segundo, um cara teve uma velocidade média de 5 metros por segundo para a direita, outro cara teve uma velocidade média de 3 metros por segundo para a esquerda. Percebe que nesse processo aqui houve um afastamento. Ah, de quanto foi o afastamento? Cara, eles estavam juntos e se afastaram. Eles se afastaram 8 metros em 1 segundo, não é isso? Aí a gente pode pensar agora na ideia da velocidade relativa. Tem gente que decora que velocidade relativa é o mesmo sentido subtrai, sentidos opostos soma. Pensa assim, a velocidade relativa aqui vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B. Para isso funcionar, a gente precisa usar o referencial. Como assim? Se eu adotar um referencial positivo para a direita, esse é meu referencial, né? Se eu adoto meu referencial positivo para a direita, a velocidade desse cara é uma velocidade de mais 5. E a velocidade desse companheiro aqui é uma velocidade de menos 3. Quando você acha a velocidade de A em relação a B, quando você faz a velocidade relativa aqui, você vai escrever, na verdade, que a velocidade relativa vai ser igual a 5 menos 3, que dá o resultado aí de afastamento, né? Houve um afastamento numa razão de 8 metros por segundo. Eles se afastaram 8 metros em 1 segundo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que se eu precisar calcular a velocidade relativa, eu posso, em qualquer caso, dizer que a velocidade relativa é a diferença entre as velocidades. A velocidade de A em relação a B vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B. Né? Isso vai ajudar a gente a calcular o coeficiente de restituição. Então, voltando agora, né? Agora que a gente abriu esse parêntese para discutir velocidade relativa, voltando aqui para o coeficiente de restituição. Como é que a gente vai calcular esse cara? Bom, o coeficiente de restituição ele vai ser uma comparação entre a velocidade relativa de afastamento e a velocidade relativa de aproximação. Essa comparação é feita através de uma divisão, uma razão. Então, o coeficiente de restituição vai ser a velocidade relativa de afastamento, que é a velocidade depois da colisão, divididos pela velocidade relativa de aproximação, que seria a velocidade relativa antes da colisão. Esses valores aqui, quando a gente colocar nessa equação, a gente sempre vai tentar colocar o módulo da velocidade relativa. Tá? Não importa muito para mim se a velocidade relativa é positiva ou negativa. Eu vou sempre trabalhar com o módulo dessa velocidade relativa. O que isso significa? Bom, lembra que velocidade relativa, por exemplo, velocidade de A em relação a B, velocidade de A menos a velocidade de B? Pense então como é que você calcularia a velocidade relativa aqui num caso como esse, né? Bom, num caso como esse, lembra que eu disse que o corpo A tem que ter uma velocidade maior do que a do corpo B? Como o corpo A tem que ter uma velocidade maior do que a do corpo B, a velocidade relativa entre eles eu vou fazer VA menos VB. Por que eu vou fazer VA menos VB e não VB menos VA? De propósito, eu vou fazer VA menos VB para o resultado dar positivo, porque eu quero uma velocidade relativa em módulo. Então, antes da colisão, a velocidade relativa vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B. Ok. E depois da colisão? Bom, depois da colisão, vamos pensar numa situação de afastamento. Eu quero que esses caras se afastem, não é? Então você tem dois caras, esses dois caras estão se movimentando para a direita. Quem que vai ter velocidade maior? Se você quer que eles se afastem, o cara que está na frente tem que ter velocidade maior. Então, após a colisão, a gente espera que a velocidade de B seja maior que a velocidade de A. Pelo menos se essas velocidades tiverem o mesmo sentido, né? Por quê? Porque se a velocidade de A for maior, o A vai alcançar o B e eles vão bater de novo. Isso é impossível. Eles acabaram de chocar, aí vão ficar se chocando de novo? Não. O B tem que ter velocidade maior para eles se afastarem. Então, a velocidade relativa depois da colisão, eu vou dizer que é VB, a velocidade do corpo B após a colisão, menos a velocidade do corpo A após a colisão. Isso aqui dá para mim, então, o coeficiente de restituição de um cara. É como se você estivesse medindo o quanto você consegue restituir a velocidade relativa. Essa velocidade relativa ela pode se restituir integralmente ou pode se restituir parcialmente. Tá? Bom, vou apagar aqui o meu rascunho para poder escrever um pouquinho mais. Em algumas questões a gente percebe que o coeficiente de restituição ele vem explícito na questão. Como assim ele vem explícito? O cara diz lá,
Uma colisão ocorre, o coeficiente de restituição é 0,3. Então ele diz para mim que o coeficiente de restituição é 0,3 e é 0,3. Por quê? Porque está dito que é 0,3. Em outras situações, essa informação ela vem de uma certa forma implícita, ela vem de forma indireta. Como assim? A gente pode classificar essa colisão de acordo com o valor do coeficiente de restituição. A gente então tem uma colisão que a gente chama de colisão perfeitamente elástica. O que seria uma colisão perfeitamente elástica? Bom, a ideia de elasticidade é uma ideia que você consegue restituir essa velocidade relativa. Tá? Então a gente diz que uma colisão perfeitamente elástica é uma colisão que tem o coeficiente de restituição igual a 1. Pensa assim, gente, o que você precisa dividir? Você vai dividir dois números. O que você precisa dividir aqui para o resultado da 1? Gente, para o resultado de uma divisão da 1, o número de cima tem que ser igual ao número de baixo. Né? Numerador e denominador precisam ser iguais. Então, se o coeficiente de restituição é igual a 1, significa que a velocidade relativa de aproximação é igual à velocidade relativa de afastamento. Uma outra característica da colisão perfeitamente elástica é que a energia cinética se conserva, ou seja, o sistema como um todo tem uma certa energia cinética, que é a soma da energia cinética desses dois caras. A energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão. Então essas são as características, pelo menos as principais características de uma colisão perfeitamente elástica. Os dois caras batem e se separam de forma que a velocidade relativa antes da colisão é igual à velocidade relativa depois da colisão. Coeficiente de restituição, 1, que seria o 100%. Tá? Bom, se a colisão não for perfeitamente elástica, uma outra possibilidade é essa colisão ser parcialmente elástica. Eu estou pensando, tá, gente, que o coeficiente de restituição ele pode ter valores de 0 a 100%, ou seja, de 0 a 1. Então, a colisão parcialmente elástica seria uma colisão que tem coeficiente de restituição intermediário, que seria maior do que 0, mas seria menor do que 1. Tá? Então, ela não é uma colisão perfeitamente elástica. Ela tem uma certa elasticidade, mas não é perfeita essa elasticidade. Tá? O que isso significa? Para esse resultado aqui, dá um número do tipo 0, alguma coisa, tá? Você tem que estar dividindo um número por outro maior. Então a velocidade relativa depois da colisão é menor do que a velocidade relativa antes da colisão. Você perde um pouco de velocidade relativa. É como se fosse, os caras estão se aproximando, ferozmente, e depois da colisão esse afastamento não é tão, não acontece com uma velocidade relativa tão grande assim. Nesse tipo de colisão, a gente percebe que a energia cinética não se conserva, ou seja, tem dissipação de energia durante a colisão. Essa colisão aqui talvez seja assim, o principal exemplo de colisão que a gente encontra. Qualquer colisão, por exemplo, você joga uma bolinha de tênis no chão, isso é uma colisão. Essa colisão faz barulho, então tem ali uma certa dissipação de energia, porque já saiu barulho. Tá? Bom, então a energia cinética antes da colisão vai ser maior do que a energia cinética depois da colisão. Então você tem a colisão perfeitamente elástica, que é aquela assim, um cenário ideal, né? Enfim, totalmente elástica, que você consegue conservar a energia cinética de todo o sistema. A parcialmente elástica, que é quando você tem uma perda ali de energia cinética, né? Os corpos saem separados aqui, e você tem uma colisão que acho que chamar de perfeitamente é meio exagero, mas acho que vale a pena para a gente exagerar mesmo, tá? Alguns exageros são bons. Então vou chamar uma colisão de perfeitamente inelástica. Gente, a colisão perfeitamente inelástica é como se você tivesse um choque que não tem elasticidade nenhuma, que você não restitui nada da velocidade relativa, tá? Então, o ponto de uma colisão perfeitamente inelástica é que o coeficiente de restituição vai ser igual a 0. Como é que você pode fazer uma divisão e o resultado dessa divisão ser 0? Gente, para o resultado dessa divisão ser 0, o numerador tem que ser 0. Tá? O único jeito de você fazer uma divisão e o resultado ser 0 significa que a velocidade relativa de afastamento é 0. Como assim a velocidade relativa de afastamento é 0? Eles não se afastam. É o chiclete que você joga no cabelo. Quando você pega um chiclete e joga no cabelo de alguém e esse chiclete gruda no cabelo, ali foi uma colisão perfeitamente inelástica. Tá? Os dois corpos, depois da colisão, ficaram juntos. Você pode também extrapolar aí um pouco, né?
um jogador de futebol americano que se joga em cima do outro e agarra o outro. Como eles se agarraram depois dessa colisão, depois desse choque mecânico, eles continuam agarrados e aí de repente cai no chão, sei lá o que acontece depois, tá? Mas seriam aí situações em que a gente tem uma colisão perfeitamente inelástica, tá? No caso de que os caras não se afastam depois da colisão. Nesse caso, a energia se conserva? Não, você vai ter perda de energia. Não significa que você perde toda a energia, tá? Não perde toda. É um caso em que você perde alguma energia. Não significa que perde toda a energia do sistema, tá? Então, eu vou dizer que a energia cinética antes da colisão é uma energia maior do que a energia cinética depois da colisão. Bom, então essas são as características das colisões que permitem a gente identificar quanto vale o coeficiente de restituição. Então a gente sabe que uma colisão perfeitamente elástica tem coeficiente de restituição igual a 1, uma colisão inelástica tem coeficiente de restituição igual a 0, e a gente vai utilizar isso aí para montar um sistema junto com a quantidade de movimento e descobrir o que acontece numa colisão. Galera, um forte abraço, até a próxima!